Olá, boa noite. Me chamo Mário Lucas e eu vou fazer um videozinho aqui sobre a regulação hormonal metabólica no período de alta taxa de glicose, que é o período pós-prandial, e no período de jejum, que é quando você tem baixa glicose. Vamos lá, então. Para começar, a gente tem que considerar que a gente tem dois hormônios importantes, que são o glucagon e a insulina. A insulina, quando você tá, ela é mais importante quando você está no nível de alta glicose, e o glucagon quando você está no nível de baixa glicose. Ambos são armazenados no pâncreas, que é esse órgão aqui, mais especificamente no pâncreas endócrino, que são aquela parte onde contém as ilhotas de Langerhans, que estão mostradas aqui nesse corte histolístico. Isso. É, o glucagon ele é armazenado nessas células mais branquinhas, as células alfa do pâncreas, enquanto as células beta armazenam a insulina. E vamos começar então falando sobre o período pós-prandial. Você acabou de comer, está cheio de glicose no sangue, e aí quem vai agir mais fortemente é a insulina, porque ele é um hormônio hipoglicemiante, ele diminui os níveis de glicemia. Os efeitos que você vai ter vai ser um aumento na absorção de glicose, tanto no músculo e no tecido adiposo, quanto no fígado, por meios diferentes, além de um aumento na síntese de glicogênio no fígado e no músculo, e na produção de acetil-CoA e a glicólise. Também vai ter um aumento de síntese de ácidos graxos, né? Você come, você engorda, e também de triacilgliceróis. Além disso, a gente vai ter uma diminuição da taxa de quebra de glicogênio, já que você não está precisando de glicose. Para começar, a gente começa falando da insulina, né? A sua liberação. Eu preferi falar sobre o período pós-prandial porque eu acho ele um pouquinho mais complexo do que a liberação do glucagon. Como é que funciona, então, a excreção da insulina? Para você ter a excreção da insulina, você precisa ter altas taxas de glicose. As células do fígado, elas têm, do fígado não, do pâncreas, elas têm esse transportador de glicose aqui, o GLUT2, que é pouco sensível à glicose, o que significa que precisa ter uma alta concentração de glicose para ele poder deixar passar mais glicose. O que acontece então é que quando você está com muita glicose no sangue, ele deixa passar essa glicose extra, além da que já estava entrando, e aumenta então a taxa de produção de ATP. Tem mais glicose entrando, tem mais ATP sendo formado. Esse ATP aqui, ele interage com esse canal de potássio que é sensível ao ATP, bloqueando essa passagem. Então, o potássio não vai mais para fora, e isso faz com que haja uma diminuição nessa diferença de potencial da barreira fosfolipídica. E a gente tem um canalzinho aqui de cálcio que é sensível à voltagem. Com a diminuição dessa voltagem, o canal de cálcio faz com que não entre mais cálcio lá dentro da célula, e o núcleo, então, entende isso como um sinal para a gente secretar insulinas que são armazenadas em grânulos de gordurinhas aqui. Então, vamos lá. Com essa insulina secretada para corrente sanguínea, nós temos aqueles efeitos que eu mostrei para vocês. Eu vou comentar cada um deles passo a passo. A gente tem um aumento na absorção de glicose no fígado. Por quê? Bom, a insulina, você pode ver aqui na imagem, ela é um estimulador da PFK2, que é uma proteína da glicólise. Essa PFK2 vai estimular a PFK1, que vai estimular depois a piruvatoquinase. A piruvatoquinase, né, também é uma proteína que participa da glicólise, e então você vai aumentar a quebra de glicose nesse órgão que é o fígado, né? Não obstante, você também vai ter o estímulo da formação, né, deixa eu lembrar aqui qual é o nome disso aqui. Aqui. Aumenta a transcrição desse gene aqui, que é o gene da glicólise, da glicoquinase. E significa que aumenta ainda mais o consumo de glicose na célula do fígado. Se você tem um maior consumo, você também tem uma maior captação de glicose. Se está usando muito mais, vai ter que captar muito mais. E é por isso que aumenta a absorção. No fígado e no músculo também acontece, né, o aumento da glicólise, como eu já disse para vocês, mas aumenta também a formação de acetil-CoA. Como você pode ver, aqui tem a PFK2 sendo estimulada pela insulina, e essa estimulação da PFK2, ela produz um elemento que é a frutose 2,6-bifosfato, e essa frutose 2,6-bifosfato estimula a PFK1
E a PFK1 produz frutose 1,6-bifosfato, que estimula a piruvato quinase. A piruvato quinase produz mais piruvato significa o quê? Mais acetil-CoA, tanto para o ciclo de Krebs quanto para outros processos que a gente vai ver mais tarde. Então, além disso, a gente tem um aumento na absorção, como eu ia falar, de glicose no músculo e no tecido adiposo. Eles já são diferentes daquela absorção que você via no fígado. Por quê? Na barreira desses tecidos, acontece que tem um receptor de insulina, que é esse daqui, e a insulina está aqui. Quando ela é percebida por esse receptor, ela se autofosforila, fosforilando outras proteínas, fosforilando, portanto, um fosfatidil-inositol, até virar um fosfatidil-inositol 3. E esse fosfatidil-inositol 3 gera uma série de reações que vão parar nesta vesícula aqui. Ele ativa essa vesícula que contém o quê? Um transportador GLUT4 de glicose. Esse transportador GLUT4, ele vai parar na membrana, a vesícula se funde, né, na membrana, e você tem uma maior concentração de entrada de glicose, exatamente porque você tem mais transportadores de glicose para esses tecidos, para essas células, né? Então, é por isso que a gente tem um aumento na absorção de glicose no músculo e no tecido adiposo. Além disso, você tem uma formação de glicogênio. Você está com muita glicose, muita energia para guardar, e você vai lá e guarda. Como? A insulina, ela é um inibidor da proteína glicogênio sintase quinase 3, a GSK3, que é quem desativa a glicogênio sintase. O que acontece, portanto, é que se você está desativando a pessoa que desativa a glicogênio-sintase, você estimula a glicogênio-sintase no seu modo ativo. Não suficientemente, né? A insulina ainda, por cima, estimula a fosfoproteína fosfatase 1, que é quem desfosforila a glicogênio-sintase, tornando ela ativa. Então, aumenta aí a síntese de glicogênio. Também temos o aumento na síntese de ácidos graxos, porque a insulina provoca uma maior concentração de acetil-CoA nas células, né? Por conta da piruvato quinase. Esse acetil, ele vai para o meio citosólico, né? E depois ele volta a se tornar acetil-CoA, mas agora para produção de ácidos graxos e triacilglicerol depois, né? Esse acetil-CoA, além dele ser estimulado, né, de citrato para acetil-CoA no meio citosólico, ele também é estimulado pela mesma insulina, você pode ver aqui, a se tornar malonil-CoA, que, se a gente lembra bem, vira palmitoil-CoA, que depois vira ácido, que já é um ácido graxo, mas depois vira triacilgliceróis. Aqui está explicado também, ó, de uma forma bem tranquila, a glicose sendo quebrada, virando acetil-CoA, sendo estimulado pela insulina, e a insulina estimulando de novo na formação de ácidos graxos aqui. Ok, a alta concentração de ATP também ajuda nessa regulação, assim como desacelera o ciclo de Krebs, né? Porque você está com muita energia, você não vai precisar fazer tanto ciclo de Krebs. Então, você começa a fazer a armazenagem desses compostos energéticos, vamos dizer assim. Ok, temos também o último efeito, que seria a diminuição da quebra do glicogênio. Por quê? A gente tem a proteína que é responsável pela quebra do glicogênio, que é se eu não me engano, cadê? Deixa eu ver. A glicogênio fosforilase, só fui confirmar. A gente tem a glicogênio fosforilase, né, que começa a quebra do glicogênio, e quando você tem uma alta taxa de insulina, você torna essa fosforilase menos ativa. Por quê? A gente começa a absorver mais glicose, e a glicose ela é um desativador dessa proteína, assim também como a insulina. Você pode ver aqui, ó, menos ativa, menos ativa. Ela é, então, um desestimulador. E é assim que a gente termina o nosso período pós-prandial, que você acabou de comer. A gente vai agora, portanto, para o nosso período de jejum, onde a gente tem a forte ação do glucagon, que é quando você está com muita fome, não comeu nadinha, e você precisa de hormônios hipergliceminantes, que aumentam a glicemia no seu sangue, né? A glicose sanguínea.
Então, o que acontece? Você tem como efeito o aumento na quebra de glicogênio, que é ele que vai gerar a energia primária, né? Vai virar glicose no sangue. Você também tem a gliconeogênese, a formação de nova glicose. Você também tem um aumento na mobilização de ácidos graxos, que é aquela energia que você armazenou e que está voltando agora para te dar um sustento, além da cetogênese, que vai ser para um período mais posterior, quando você já está com sua concentração de glicogênio muito baixa, não podendo formar também muita nova glicose por meio da quebra de proteínas, então você tem o quê? A substituição da sua matriz energética por uma matriz cetogênica, né, de corpos cetônicos. Você também tem a diminuição na síntese de glicogênio, que você está quebrando ele, não tem por que você gerar mais, né, não faz sentido, seria um ciclo fútil, e também uma diminuição na glicose do fígado, porque essa glicose ela vai para outros lugares que é mais usado, como o cérebro, por exemplo. Então, vamos lá. Esse primeiro efeito, que é o aumento da quebra de glicogênio, ele se dá por quê? O glicogênio, o glucagon, que é o hormônio responsável por regular essa falta de glicose no sangue, né? Ele vai se ligar aqui a esse receptor que está ligado à proteína G, e essa proteína G vai então receber um GTP, né? Vai se fosforilar, e essa fosforilação vai parar na adenilatociclase. A adenilatociclase, qual é o papel dela? É produzir AMP cíclico a partir de ATP. A alta concentração de AMP cíclico, ela representa, basicamente para a célula, estamos sem energia. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E então acontece a fosforilação da proteína quinase A, a ativação dela, né? Ela é uma quinase, ela fosforila várias outras proteínas que a gente vai ver depois, mas já de cara a gente pode ver que ela fosforila a glicogêniosintase. Essa glicogêniosintase fica então inativa, então você para já com a quebra de glicogênio e começa. Não, para a quebra de glicogênio, não, foi mal. Você para então a formação de glicogênio, né, glicogênio sintase, e você começa a quebrar esse glicogênio pela glicogênio fosforilase, que é essa daqui. Aí você pode ver que o glicogênio aqui, pela glicogênio fosforilase, ela começa a virar glucose 1-fosfato, e depois vai virar glicose e vai entrar para a sua corrente sanguínea. Aí a gente tem um aumento da quebra de glicogênio. Ok. Além disso, a gente tem um aumento na gliconeogênese. A gliconeogênese ela é basicamente regulada por 3 passos. 2 deles, então, vão ser regulados, né? Regulada por 3 passos, não. Ela é representada por 3 passos para você formar nova glicose. E 2 deles são regulados pela insulina, pelo glucagon. Insulina também, mas agora a gente está falando do glucagon. Como eu disse anteriormente, você teve a ação da insulina na PFK2. Agora você vai ter um contrário. A insulina, ela ativava a PFK2. O glucagon, ele vai desativar a PFK2 e ativar a FBP-ASE2, que ela faz exatamente o contrário do que a PFK2 faz. Você pode ver aqui em cima, a PFK2, ela transformava frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bifosfato, e a FBP-ASE2, ela converte essa frutose 2,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. Essa frutose 6-fosfato vai fazer o quê? Vai desativar, então, a PFK1, porque está aqui, né? Você pode ver que ela é usada para se transformar na frutose 1,6-bifosfato, mas quando tem muita concentração disso e pouca concentração disso aqui, você tem a ação contrária e também a ativação da FBP-ASE1. Esses são 2 passos importantes para a geração de nova glicose, e você revertendo então o processo, em vez de quebrar a glicose para armazenar ela, você vai começar a refazer a glicose pelo que você já tem de frutose já quebrada, né? E fosfenol piruvato. Além disso, né, o glucagon também atua diretamente na estimulação da PEP carboxilase, que é importante falar por quê? Porque é o passo primário. Essa aqui é um dos últimos passos para a formação de nova glicose. Já na PEP carboxiquinase, ela estimulada, ela começa a produzir fosfoenolpiruvato, né, a partir de oxalacetato. E esse é o primeiro passo para a formação de nova glicose. Então, você estimula a formação de nova glicose tanto no começo
com esse oxalacetato sendo transformado em fosfenol piruvato, quanto no final, com essa parte das PFKs1 e 2 aqui, sendo inibidas. Vamos lá, então. O aumento na mobilização de ácidos graxos ocorre por quê? A adeninatociclase produz MP cíclico, e esse MP cíclico interage com essas proteínas quinases A, né, no caso, e essa proteína quinase ela vai fosforilar um bocado de coisa, como os perilipins e também esse hormone sensitive lipase. O que vai acontecer é que ela vai se grudar nesses perilipins e vai começar a degradar os triacilgliceróis até ácidos graxos. E esses ácidos graxos vão, portanto, passar como é que pode dizer? A circular na corrente sanguínea para a formação de beta-oxidação, a produção de beta-oxidação, né? E também outras coisas como corpos cetônicos, que a gente vai ver depois. O aumento da cetogênese no fígado se dá exatamente por conta disso. Você vai ter, então, os ácidos graxos sendo cortados, né? Você vai ter a degradação desses ácidos graxos que vai produzindo acetil-CoA a rodo. Vai lá, acetil-CoA, 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 e na própria quebra final deles ainda tem a produção de 2 acetil-CoA. Esse acetil-CoA muito alto faz com que o ciclo não vire malonil-CoA, né? A gente não tem a formação de ácidos graxos, você tem uma interrupção na formação de ácidos graxos, e, na verdade, você tem a grande produção de corpos cetônicos e não lembro. A formação de corpos cetônicos, sim, e da beta-oxidação, que eles vão parar lá na beta-oxidação. Além disso, né, a gente desacelera o ciclo de Krebs de novo, e o que acontece é que a gente também começa a quebrar as proteínas do nosso corpo, tanto para obter glicogênio e, posteriormente, glicose pela a quebra de aminoácidos glicolíticos e também pela a formação de corpos cetônicos pela quebra de aminoácidos cetolíticos, no caso, né? A gente tem, então, a formação de nova glicose por esses dois meios. Daí, como um dos últimos efeitos, a gente tem a diminuição da síntese de glicogênio, que eu já expliquei para vocês, é bem simples, a glicogêniosintase é inibida pela insulina, ativada pela insulina, como a gente não tem a insulina aqui, ela continua muito desativada, e não suficientemente o glucagon, ele impede a ação da fosfoproteína fosfatase A, ou seja, ela impede a ativação da glicogêniosintase. A gente, então, não tem formação de novo glicogênio. A gente tem apenas o consumo, a quebra desse glicogênio pela glicogênio fosforilase. E a gente tem a diminuição da glicose exatamente pela ação da PFK1 e a PFK2, que vão começar a parar de consumir essa glicose e começar a consumir outras matrizes energéticas, né? No caso, a beta-oxidação, por meio de ácidos graxos. Os corpos cetônicos são mandados para o cérebro. Exatamente. Bom, era só isso que eu tinha para apresentar. Eu fiquei um pouco nervoso, desculpa, mas uma boa noite para vocês e bom carnaval. Como é que eu paro aqui? Socorro. Aqui.